Sou o Guilherme Vinig, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. E eu estou aqui hoje com o Miguel Zarvos, que é VP da Somos Educação, do Grupo Cogna. É um prazer estar com o Miguel aqui hoje. Obrigado, Miguel, pela presença. Eu que te agradeço. Obrigado, Gui. Vamos bater um bom papo aqui. É isso aí. O Miguel é um parceiraço, né? A gente, aqui da Prática, a gente já trabalhou em diversos momentos, em negócios diferentes, em segmentos diferentes. Então a gente tem aí uma grande vivência, desafios grandes, né? Eu lembro naquela época lá da integração lá da Croton com a Anhanguera, que foi um baita de um desafio, né? E a gente acho que teve um vínculo muito forte ali que depois a gente conseguiu replicar, certo, Exatamente, Miguel? desdobrou em outros vários desafios, né? É isso aí. E justamente porque você está no segmento de educação, agora você está aí na educação básica, né? Você teve essa transição do ensino superior para a educação básica. Eu queria te perguntar, porque a educação básica acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? Por razões até pessoais, né? Quem tem filhos, enfim, e pelo Brasil e pela importância que o segmento tem, né? Quais são as tendências que você vê para a educação básica para os próximos anos aqui? Quais são as grandes tendências que a gente vê no mercado? O Gui, olha, hoje em dia se fala muito de inteligência artificial, né? A gente mesmo tem investido muito numa plataforma dentro da Somos para trabalhar com inteligência artificial e muito com conteúdo curado, né? Tá. Porque é diferente você ter uma IA que vai trabalhar com um universo aberto de conhecimento e outro com um conhecimento específico, né, de uma editora ou de um sistema de ensino, né, por exemplo. Então eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje é como é que você escala a IA, garantindo que você tenha um ensino adaptativo, né, que vai tratar as deficiências desse aluno, né? E como é que você escala isso tratando a deficiência ou aquilo que você precisa aprimorar naquele determinado aluno, né? No aluno, então personalizando, exatamente. Então como é que você escala isso, mas ao mesmo tempo você tem esse olhar individualizado, né, para o ensino? Você mesmo comentou, né, muitos pais, muitas pessoas que têm os filhos nas escolas. Então você, normalmente quando você fala da educação do seu filho, você quer uma educação ali customizada, né? Você quer atacar os pontos de deficiência ali, né, do aluno. Então acho que esse é o grande desafio, somado... Então vocês já estão com investimentos importantes. Tem investimento importante nisso, né? Temos a plataforma Plural para quem depois quiser conhecer, que entrega tudo isso num conteúdo curado dentro dos nossos sistemas de ensino, né? E eu diria que também a gente tem um outro desafio na educação hoje, que a gente tem hoje diversos alunos com diversas necessidades diferentes, né? Como é que você escala isso, por exemplo? Hoje se fala muito do TDAH, né? Uhum. E aí como é que você atende este perfil de aluno também, né? Com todo o suporte, o ferramental, o instrumental, para que ele também viva o processo de ensino e aprendizagem dele. Eu diria que esse é um dos grandes desafios que as escolas hoje têm, né? Para tratar as diferenças, né? De forma com que todo mundo chegue lá, né? Legal, muito legal. E a tecnologia ajuda muito para isso. Ajuda, sem dúvida. Em termos de produtos, né, educacionais, assim, além dos produtos tradicionais, né, que são os livros didáticos, enfim, que continuam existindo, mas hoje tem uma gama bem mais ampla de produtos de tecnologia, né? Eu acho que pós o cenário de pandemia, né, muita gente se movimentou, né, para investir no conteúdo digital, né? A gente já tinha a plataforma que eu comentei aqui, a plataforma Plural, mas isso ganhou muita força. Hoje você tem tutoria através de canais digitais, você tem simulado, você tem os exercícios, você tem o ensino adaptativo. Então muita coisa hoje você consegue fazer, a plataforma embarca isso. O aluno pode escolher, optar por fazer no offline ali, no papel, tal, como a gente, né, estudou lá no passado, mas hoje você tem também as ferramentas digitais. Tá, né? E a pandemia acabou tendo, né, um lado de aceleração muito forte disso, né? Demais. Porque quem tinha resistência acabou não tendo mais outra opção também, né? Exatamente. Legal. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta agora relacionada à tua trajetória, né? Acho que você hoje é responsável por vendas, por marketing, já cuidou de CX também, mas você é um cara de vendas, né? Assim, originalmente muito forte, muito emblemático. A gente tem você como um dos ícones aqui de todos os clientes que a gente já trabalhou como uma referência mesmo de venda. Então, acho que a gente quer explorar bastante essa parte, porque eu acho que é uma parte que, não que você não tenha contribuído com as outras também, vou te fazer algumas perguntas também dos outros temas, mas vendas é um tema importante. Você fez um movimento de carreira muito interessante, que foi sair do ensino superior, que era um segmento B2C, e veio para o sistema de ensino, para as soluções educacionais, que é um segmento que também fala com o aluno final, os produtos entregam lá para o aluno final, mas tem uma relação comercial
com as escolas, que acaba sendo uma relação B2B, né? Como foi essa transição de sair do mundo B2C? Como é que você vê essa diferença de vendas B2C para vendas B2B? O desafio é desafiador, tá? Porque eu ouço muita gente dizer o seguinte, não, B2B é a mesma coisa que o B2C, porque no final do dia você está tratando com uma pessoa, né? E aí você vai vender para a pessoa, Sim. Não é para a empresa. Eu discordo, tá? Eu, como vivenciei os dois mundos, né? Eu acho que tem uma diferença gritante aqui, tá? E eu aprendo ao longo dos anos e continuo fazendo B2C, inclusive, e aprendo no B2C também. Mas se eu pudesse destacar, talvez o aspecto que mais difere para mim, que é gritante entre uma operação e outra, né? É que na operação B2B, desculpa, você tem uma série de stakeholders dentro de uma empresa, né? E que você, se não mapear esses stakeholders, você entra num labirinto. Pode escorregar, né? Você vai escorregar. Então, é claro que ambas as operações você vai ter uma série de indicadores para mensurar a performance, vai ser, né, o conceito de funil de vendas, o conceito de metamóvel, né? Mas se você, no B2B, não mapear bem, né, os stakeholders envolvidos nessa negociação, e principalmente no meu setor, né, no negócio que a gente essa venda não necessariamente vai acontecer só com uma pessoa. Você vai vivenciar ela com algumas pessoas dentro da escola. Vou dar um exemplo. Normalmente você vai conversar com os coordenadores pedagógicos, você vai conversar com o diretor financeiro, muito provavelmente você vai negociar as questões, né, comerciais ali de preço com esse diretor financeiro, você vai passar pelo mantenedor, né, que é o dono da escola, ou o diretor-geral da escola. Então, se você não garante um bom mapeamento, né, e qual é a conversa com quem, você vai ter mais dificuldade. Diferente do B2C, que, no geral, você vai fazer uma conversa com uma pessoa, né, e aí você vai mapear ali aquela pessoa e vai desenvolver o processo de venda, né? Eu diria que essa é a mais... Uma perspectiva boa. É o que mais me chamou a atenção quando eu vivi essa diferença entre os dois universos. Tá? Se tiver um pessoal aqui da nossa audiência que esteja num momento de carreira de uma transição como essa, ou até o inverso, né, do B2B para o B2C pode ser, ou planejando um movimento desse, quais dicas assim mais para a pessoa você daria, assim, né? Eu diria que antes disso é sempre importante, Gui, ter uma leitura clara da cultura da empresa. Tá. Eu vejo muitas vezes, né, alguns executivos fazendo esses movimentos e não terem a leitura da cultura da empresa num primeiro momento. Porque isso aqui vai mudar muito a dinâmica do gestor aqui, né? Eu senti isso quando eu fiz esse movimento, né, da forma como eu criava os meus ritos, a forma como eu apresentava os meus indicadores, a forma como eu motivava o time, a forma como eu inspirava o time, a forma como a gente abordava o cliente, mas tudo isso nasce primeiramente da cultura da empresa, tá, né? E aí eu acho que tem uma leitura, obviamente, também, depois, consequentemente, da própria indústria, do negócio, né? Os negócios, eles têm linguajares distintos, eles têm questões muito próprias do setor ou do negócio que você precisa ter uma leitura muito clara. Se você não captura isso muito rapidamente, você vai pedalar em falso, né? Eu vou dar um exemplo também aqui de novo da nossa cultura aqui da indústria do K-12, né, que a gente fala. Tem uma questão muito relacional. Sim. Muito relacional. Assim, a gente não investe em performance digital, em marketing digital demais, mas tem um aspecto que você não vai fugir dele, que é o quê? O mantenedor da escola, ele vai querer em algum momento... Olho no olho. Olho no olho, folhear o material, ter uma oficina pedagógica, conhecer o nosso showroom. Então, se você não conhece esse aspecto, né, se você não faz a leitura do comportamento do teu cliente dentro da indústria, do setor, você vai ter mais dificuldade. Então, eu diria que primeiro uma leitura da cultura interna e depois uma leitura do segmento, do comportamento do seu cliente. Então, mais importante do que B2C ou B2B, que você já colocou os aspectos da venda B2B, qualquer mudança acho que tem a ver com o segmento, com
com a cultura da empresa também, né? Essa leitura é importante, né? Demais, principalmente a área comercial, né? Claro. Porque a área comercial, ela vive dessa coisa de você movimentar o time, né? Claro. Você precisa estar o tempo todo ali liderando o time, trazendo muita comunicação de forma transparente, inspirando o time, né? Garantindo que a execução do plano tático esteja muito bem alinhado com a estratégia da companhia, né? Então, esta leitura da cultura da empresa dentro de uma área comercial, ela é fundamental. A área comercial não é mais importante que nenhuma área da companhia, eu sempre digo isso, mas ela é uma locomotiva. Claro. Né? Ela vai puxar resultado, não tenha dúvida nenhuma disso. Não né? tem empresa que não vende, né? Exatamente. Então... E ela oxigena outras áreas, né? Normalmente ela movimenta, né? Claro. Então, Miguel, e você que já há algum tempo assumiu também a área de marketing, né? Queria te ouvir, você já falou um pouco do que funciona, né? Das oficinas ali que você citou, não só a parte digital, mas o que são as ações, ferramentas nesse marketing B2B que mais tem funcionado aí para vocês? Fora o desafio das múltiplas marcas que você já tem, né? Que não é para qualquer um. Não, o desafio é grande, mas acho que o primeiro ponto de alinhamento é garantir que as duas áreas, comercial e marketing, estejam trabalhando de forma integrada. Legal. Né? Quanto mais integrado, quanto mais harmônico for esse trabalho para que a execução da estratégia se garanta, isso é crucial para nós. Então a gente garante que numa série de ritos, indicadores, numa governança muito clara para ambas as áreas, a gente esteja trabalhando a favor da companhia. Já vivenciei exemplos e a gente sabe, independente da indústria, quando o marketing e o comercial não estão alinhados, isso vira uma guerra dentro da companhia que não é bom para ninguém. Todo mundo perde, isso aí. Agora, lá no marketing da Somos, a gente cada vez mais, e eu te comentei até que a gente tem um driver muito forte para presencialidade com o mantenedor e tal, mas cada vez mais a gente investiu muito no marketing digital, na performance digital. E o time comercial também começou a entender a importância e a relevância desse investimento no marketing digital. Para quê? Para gerar novas oportunidades, reuniões, leads, enfim. Então, isso garante não só que a jornada do nosso prospect seja uma jornada de conteúdo relevante, porque ele começa a interagir, por exemplo, com um blog. Ou muito antes já, né? Muito antes, né? Eu costumo dizer lá na Somos que é o seguinte, a gente tem que gerar valor para o cliente, né? No caso para o mantenedor, muito antes de pensar em vender. Todas as vezes que a gente criou um projeto, um case em que a gente gerou valor para o cliente antes de pensar em vender, o nosso funil de conversão foi muito melhor. Muito melhor. E o marketing ajuda exatamente nessa frente, porque você gerar informação, conteúdo relevante, falar de tendência, trazer respostas para dúvidas que às vezes o mantenedor nem sabe que tinha ou que tem, né? Isso aqui gera uma relação entre a Somos, ou no caso um consultor da Somos e o cliente, que ela já começa de uma outra forma. Independente se você é um consultor hunter, farmer, acho que daqui a pouco a gente vai explorar isso, mas a conversa começa bem diferente. Então, cada vez mais a gente vê o marketing gerando essa oportunidade, o marketing olhando para a performance também, né, num posicionamento de marca, de comunicação, que conversa com as metas, vamos dizer assim, né, comerciais. Tá. E você falou um pouco de presencialidade, que é importante, né, estar presente, ter essa vivência que o mantenedor ou os pedagogos acabam exigindo, né, e é desse mercado mesmo. Mas quando o ciclo de negociação, já de apresentação e negociação já está mais avançado, funciona bastante a utilização de ferramentas remotas para as reuniões e tal, ou ainda é uma questão que ainda tem que ser muito tratado presencialmente? Mais uma curiosidade aqui, como é que está no segmento de vocês? Não, no geral a presencialidade ainda conta muito, tá? Mas a gente já construiu cases em que a gente, através da plataforma digital, a gente conseguiu, né, celebrar negócios importantes, relevantes, com zero presencialidade. Tá? Até pela dispersão geográfica, né? As escolas estão em todos os lugares. Uma capilaridade enorme. E a gente tem um time com uma capilaridade nacional também. Mas cada vez mais a gente vem fazendo esse movimento de migrar ou de garantir que a gente tem um mix bem equilibrado daquilo que vem do digital e que se conclui no digital ou que tem também, né, no offline aqui. Tá certo. Legal, interessante. Imaginei que já pudesse estar acontecendo esse tipo de mudança mesmo. Uma pergunta agora, né? Venda B2B, ela tem uma característica, né, de ciclos mais longos, em geral, até pela complexidade da venda. Quando a gente está falando aqui do segmento que você está, ainda mais, porque as escolas elas adotam, em geral, os materiais para um ano letivo inteiro, né, com algumas exceções e tal, mas então é uma venda
é longa, né? Você comentou aqui, desde da fase de conhecimento, de você estar posicionado como alguém que vai atender alguma necessidade nova que aquela, pensando num cliente novo, né? Que aquela escola tenha e tal. Mas isso, do ponto de vista processual de vendas, traz um componente complexo aqui de gestão, né? Porque como é que a gente prevê o resultado de vendas? Como é lidar com esse funil de vendas tão longo, com ciclos mais alongados, com concentrações mais sazonais aí de fechamento de negócio? O que você dá de dica para lidar com uma situação dessa? E essa também é uma diferença relevante que eu vivenciei. Não estou dizendo que toda relação B2B, B2C Sim. tem isso, mas no meu caso eu vivi exatamente isso também quando saí do B2C e vim para o B2B. Eu acho que tem um tripé aqui que eu queria comentar que garante que, ainda que o ciclo seja mais longo e consultivo, você garanta que a operação está indo para o caminho que você deseja. Tá? A primeira delas é garantir que você tenha os indicadores necessários para entender que, ainda que a venda não foi consumada, digamos assim, celebrada, você tem dados e informações para entender que o funil está avançando. De verdade. De verdade, exatamente. Porque você conhece, tem o histórico, né? Eu costumo dizer que dá para profetizar, né? Aquele consultor que vai entregar uma meta, aquele gestor, né? Que vai entregar uma meta, porque ele está construindo todos os elementos, os tijolinhos ali para garantir que aquilo... Resultado é consequência, né? Consequência o quê? De um funil bem trabalhado. Então vocês trabalham muito essa questão do processo conceito e do de funil o tempo todo. Não só o de funil, mas de conceito de meta móvel, de mix de vendas. Tudo isso a gente vai acompanhando e garantindo que a gente... Opa, aqui tem, ó... Então tem uma oportunidade, está rolando menos visita do que você deveria ter neste momento, ou... quantidade de propostas que você tem, né, aberta não necessariamente corresponde à volumetria que você deveria ter para entregar o seu resultado. Então aqui você, ainda que o ciclo seja mais longo, você consegue ter indicadores para garantir que o time se movimente nesse sentido. Eu acho que esse é o primeiro pezinho aqui do tripé. O segundo é você garantir que você também tem uma remuneração do time alinhada a esse movimento. Não necessariamente você vai pagar uma comissão daqui a um ano. Você pode criar efeitos de pagamento de comissão, né, ou de remuneração, ou de incentivo, para que você, todo o tempo, tenha aquele gestor, aquele consultor falando assim, puxa, olha, eu atingi o meu objetivo desse mês. Pô, agora eu vou dar o próximo passo. Eu atingi o do bimestre, eu atingi o do trimestre. Então você consegue trabalhar incentivos para dizer o seguinte, ó, você está indo no caminho certo. Você está garantindo que a sua meta venha, que o seu funil venha, né, que a volumetria de atividades comerciais que você precisa desempenhar, elas estão vindo. Tá. Claro que cada vez que você vai criando mais histórico sobre isso, né? Isso aqui vai ficando muito bem afinado. Mais sólido, né? Mais sólido, exatamente. Então o que você está dizendo é que você não vai deixar para remunerar totalmente só no fechamento final do contrato. Você tem um equilíbrio aí que você vai buscar. Exatamente. Tá. E por fim, eu acho que os ritos que você tem com o seu time dizem tudo. Quer dizer, a forma como você comunica esses indicadores, né? Eu, durante muitas vezes, repensei a frequência dos meus ritos, a forma como eu estava comunicando isso através de um reporte, quem eu trazia para os ritos ou não, é só gestor, é o time todo, né? Eu costumo dizer, o pessoal me conhece lá, segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente fecha o quartel-general lá, a gente brinca, né? Tem uma live nacional onde todo mundo entra e ali a gente garante o quê? Alinhamento da estratégia, da execução, a gente faz muito benchmarking, né? Então, aqueles exemplos de boas práticas que o time vivenciou, a gente procura explorar muito nesses momentos. Para replicar para todo mundo. Exatamente, para replicar, ainda que cada um tenha o seu tempero, o teu jeito e tal, mas a gente gosta de provocar essa atitude, né, de fazer diferente, de buscar algo que não é aquilo que é o comum, vou fazer aquilo e tal. E daí então, compartilhar com os demais, né? Exatamente. Então eu acho que se você conseguir equilibrar, né, os ritos com os indicadores e principalmente com a remuneração do time, né, você, ainda que tenha um ciclo longo, você consegue movimentar as pessoas semanalmente, diariamente, né? Esse é o desafio, porque senão, quando você fala de um ciclo longo, que é o que a gente está falando, imagina, se você não garante que esse tripé esteja bem azeitado,
A conversa pode ir 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí chegou lá no último mês, ó, não veio o resultado. Não, você tem que, como gestor, você tem que garantir que muito antes, né, você já mapeou e fez um diagnóstico e entendeu, ó, não tá indo pro caminho, para você ter tempo o quê? Para reagir, né? Reagir, exatamente, fazer diferente, plano B, C, D, o que você vai fazer de diferente? Porque, de novo, o resultado é consequência, depende da tua atuação, não espera para depois você contar uma historinha e dizer que não deu certo, né? Tá. Já que você falou um pouco de resultado, de incentivo, do tripé aí mágico, né? Como é que... Acho que tem um desafio dos gestores, líderes, né, de vendas comerciais aí, de diversas empresas que a gente na consultoria acaba vendo muito essas situações em diversos segmentos, né? Que é a dificuldade de lidar com os executivos ou os consultores comerciais de média e baixa performance, né? Porque o consultor bom, aquele que bate as metas, que supera as metas, ele dá menos trabalho no sentido de que você sabe que ele vai alcançar o resultado. E muitas vezes a prática que esse consultor tem, às vezes ela é nem muito replicável, porque ele tem um jeito dele lá, até meio misterioso de trabalhar, né? Então, assim, não é simplesmente, quer dizer, lógico que as boas práticas, como você falou, podem ser replicadas e devem, mas como trabalhar aquela turma de pior performance? Como é que a gente, até onde investir, como detectar isso, como trabalhar essa questão de subir a régua ali de quem está com uma produtividade mais baixa, enfim. Ó, você estava fazendo a pergunta, eu só queria fazer um outro comentário antes de responder essa aqui, tá? Porque me veio algo que para mim também é muito emblemático, que é a dificuldade que qualquer pessoa tem, independente do cargo de liderança, tá? De se comunicar para cima e para baixo. Certo. Porque os idiomas são diferentes também. Então tem uma complexidade que ela existe não só para você tratar com alta performance e com baixa performance, né, no caso do time comercial, mas também de como é que você fala com o seu gestor e como é que você leva isso para o time. Normalmente, tá, existe um vale enorme entre esses mundos, tá? E independente do cargo. E eu acho que é uma habilidade que o profissional tem que desenvolver ao longo dos anos, de como é que ele garante, na essência, que ele está executando o combinado, a estratégia, né, mas como é que ele consegue interlocutar, né, com um gestor que às vezes fala, por exemplo, grego, e com o time dele que vai falar otomano, né? Esse aqui, para mim, é maravilhoso. E cada vez mais eu vejo que os profissionais que conseguem, os executivos que conseguem, né, desempenhar essa habilidade, desenvolver essa habilidade, né, de vender para cima, vender para baixo, né, conseguir equalizar tudo isso, pô, isso é fantástico, porque isso aqui nada mais é também do que o desafio do executivo de garantir que a estratégia esteja alinhada lá com o plano tático do time. Né? É comunicação, né? Você falou muito assim, acho que quanto você dedica de tempo para comunicação? Muito tempo, Muito tempo. Os meus ritos todos, eles têm muito a ver com comunicação, né? Uhum. Isso é maravilhoso, exatamente. E comunicação, eu digo, é uma reunião, é uma live, é um WhatsApp, sim, claro, né? Vários formatos. Tem vários formatos. Inclusive, você começa ao longo dos anos a perceber que um formato funciona mais, outro menos. Um tem um SLA, né, menor, outro maior, o desgaste maior ou menor, enfim. Isso tudo, né, você vai, ao longo dos anos, né, incorporando, né? Claro, mas melhorando, aprimorando. Exatamente. Legal. Mas então, e aí voltando para a tua pergunta inicial, né? Então, eu queria só relembrar essa, né, que existe... Sim. Entre o seu gestor e o time, mas ela existe também dentro do time, né? Porque muitas vezes você tem ali, né, um público que está performando super bem e está motivado, você dá mais meta e ele topa mais e vai para cima, né? E aquilo inspira ele, anima ele, e o outro ali tá, né? Pô, não, tá com dificuldade, né? Então aqui eu costumo usar muito essa questão da comunicação das boas práticas, do benchmarking, né? Eu gosto sempre de ter um exemplo outlier, alguém que conseguiu, porque isso aqui vira história para contar, né? E a gente acaba lutando ou derrubando as crenças limitantes, né? Eu acho que muito do que a gente vê quando o executivo ele não consegue entregar é porque ele já criou uma crença limitante, né? Ele já não acreditou naquele desafio, naquela proposta. E aí quando você traz para ele elementos de que outra pessoa conseguiu e conta para ele como conseguiu, cara, você abre... Vence essa barreira. Você começa a vencer. Tem uma outra também que me ajuda muito, e eu costumo muito trabalhar isso com o time, que principalmente quando a gente fala de meta na área comercial, né? Eu já vi muito gestor que ele cobra a meta, mas ele não apoia como líder na construção
do resultado. Ele não vai para a ponta, né, que a gente brinca. Ele não vai entender quais são as objeções do cliente, ele não vai entender quais são as necessidades do cliente para poder contribuir ali, para construir junto com o colaborador dele. Ir para o front, né? Ir para o front, exatamente. Acho que muito do que me ajudou muito, inclusive até a leitura do B2C lá na época, quando eu vivenciei no ensino superior e depois agora no B2B, no K-12, sempre eu acelerei a minha curva de aprendizado quando eu fui para a ponta. Quando eu estava no corporativo, dentro do escritório e tal, cara, era uma ideia, ouvir as pessoas contarem e tal, mas quando você vai para a ponta e ouve o cliente, né, o comercial tem que ouvir o cliente, tem que ouvir as necessidades. Então, só que esse gestor, então, como é que ele vai conseguir mover esse colaborador que não está entregando? Constrói com ele qual que é o caminho que ele vai fazer para entregar a meta dele. Muitas vezes esse consultor ele tá pedindo ajuda, ele está dizendo assim, talvez ele não verbalize dessa forma, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, eu não sei como entregar. Me ajuda. Eu não tenho um caminho, exatamente. Me dá o caminho, me ensina como é que eu vou construir o meu funil de vendas, como é que eu executo ele, quem que eu devo priorizar como uma visita ou não, como é que eu vou montar a minha agenda aqui para garantir que eu encontre alguma oportunidade, que tipo de objeção eu preciso vender, treinamento e desenvolvimento. Aliás, pessoal, ouço muito pouco falar disso, né? Como é que a gente treina e desenvolve o nosso time para garantir que ele esteja com o pitch correto lá na ponta, entendeu? Você tocou num ponto que eu acho que a gente vê muito. Qualquer um vai dizer que treinamento e desenvolvimento é importante, mas quando você vai ver de fato o que tem, às vezes as iniciativas estão fracas, esquecidas, exatamente. Né? Pouco tempo investido, né? Dinheiro e tempo investido num treinamento de qualidade, né? Isso é o básico, né? Concordo 100%, Gui. E a gente vê muito isso. E o nosso negócio, ele é um negócio muito consultivo. Então, se você não investe no treinamento e na formação do time, vai ficar, assim, na ponta vai ter falta de resposta para alguma coisa, para alguma questão. Então, por exemplo, né, as nossas convenções de vendas, e eu não tenho só a convenção, a gente cria ciclos e ritos para que o treinamento e o desenvolvimento aconteça. Muitas vezes até nas campanhas de endomarketing que a gente faz, né, campanha de incentivo para o time, a gente cria um trigger que é o seguinte, ó, você tem que ter feito os treinamentos, né, e os cursos de formação. Se você não faz, ainda que você é um colaborador high performance, você não vai. Você não cumpriu, né, tudo que você tinha que cumprir. Exatamente. Porque a gente quer garantir o quê? A participação e o envolvimento de todo mundo. E muitas vezes também, falando daquela questão do benchmarking, quando a gente percebe que tem um colaborador que ele de alguma forma acessou um conhecimento diferenciado em relação a um produto, por exemplo, ou qualquer temática, tá? Mas algum produto, a gente traz ele para vitrine. Aí conta pra gente, faz um treinamento, elabora um treinamento para que todo mundo tenha acesso a forma ao teu pitch que está diferenciado, que está trazendo mais resultado. Então essa é uma outra agenda que a gente tenta construir muito, assim, de dar visibilidade, que é meritocracia no final do dia, assim, como é que você também dá uma visibilidade, né, para um colaborador que está atuando de uma forma super diferente e que todo mundo vai reconhecer, porque todo mundo começa a ver e falar, nossa, que legal, e né? um conteúdo de dentro, não é uma coisa teórica, né? Uma coisa Exatamente. Que já tem prova que funcionou e que é de alguém dali igual aos demais, né? Exatamente. Muito legal essas dicas aí. Então, Miguel, tem mais um assunto também que é bastante polêmico, assim, né? Quando a gente vê as organizações, tem a ver com cultura, com o estilo dos gestores e tal, que é como é que você equilibra controle e liberdade para o time comercial. Como é que é qual é a fórmula? Pô, essa eu gosto bastante, cara. Eu acho que um gestor, ele tem que ser exemplo, não só do ponto de vista profissional, tá? Mas eu acho que ele tem que ser exemplo na vida dele como todo. A gente costuma departamentalizar, né? Mas eu não costumo fazer isso. Eu gosto muito de ser um exemplo de vida. Ainda que eu tenho muito para me desenvolver, muito para crescer. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa e muito intensa ao longo do período de trabalho ali, né? Então, naquele momento que eu estou na companhia e que eu estou dando tudo de mim para garantir que a estratégia esteja sendo executada, que a gente entregue os nossos resultados, que as pessoas estejam vivenciando um clima saudável, que estejam felizes e inspiradas em buscar os seus resultados, que estejam se desenvolvendo, aprendendo, crescendo. E eu acho que elas têm que entender e, acima de tudo, perceber um exemplo de cima para baixo. Do seguinte, poxa, esse meu gestor, esse meu colaborador, ele chegou lá, mas ele tem tudo isso e ele tem uma qualidade de vida incrível.
que eu vejo nele, sabe? Ele faz aquilo que ele gosta. Então, no meu caso, pô, eu gosto muito de correr e eu vou correr. Agora estou me forçando um pouco a ir para academia lá, para ficar um pouco com os músculos mais fortes. Mas eu brinco, até costumo dizer, ó, 7 horas da noite você vai me ligar, você não vai me encontrar. Eu tô dando banho nos meus filhos, tô jantando com eles, tô vivendo o meu momento com a minha família. É claro que se tiver uma exceção, eu vou super entrar de cabeça, sábado, domingo, o que precisar, mas é uma exceção. Não é a rotina. Não é a rotina do time, não é o que eu gostaria que os colaboradores ou o meu time vivenciassem para si. Porque eu sei que no médio e longo prazo ele quer ter alta performance, mas ele quer ter qualidade de vida. Ele quer fazer o que ele gosta também. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Quantas vezes eu já vi alguém que deu aquele tiro curto, né? Entregou um super ano, mas foi um ano horrível do ponto de vista, né, de qualidade pessoal. E aquilo não se sustentou. Então, eu acho que o líder ele tem que ser o exemplo disso, porque quando todo mundo vem e fala assim, pô, o cara chegou lá e ele tem qualidade de vida, e ele cuida da família dele, ele faz o esporte, ele tem inteligência emocional para lidar com tudo, pô, é possível. Agora, você pega um outro exemplo, né, de alguém que, cara, tritura todas as questões pessoais dele e aí ele entrega resultado, você olha e fala assim, pô, será que eu quero isso? Eu acho que é um negócio para, né, a gente refletir, mas claro. Eu tento sempre garantir que a gente tem um equilíbrio de todas as coisas. Legal, bacana. Você também cuidou do tema de CX um tempo atrás, né? Acho que essa é uma questão também muito relevante, né? Porque é aquela velha história de que a gente tem desafios de adquirir clientes novos, mas cuidar dos clientes que a gente já tem, né? E melhorar a experiência deles e fazer com que os negócios com aqueles clientes que já são clientes se expandam, é fundamental que isso aconteça, né? Como é que é essa jornada de CX hoje, né, nesse mundo de B2B? Como é que vocês acompanham os resultados, o sucesso de fato dos clientes? Como é que eles estão? Como é que eles estão usando os produtos de vocês e enfim, a satisfação? Satisfação é um tema até já meio superado, mas como é que é essa questão da experiência do cliente, desse monitoramento e das ações relacionadas não só à venda, né, que a gente falou muito aqui de venda, mas da relação com os clientes? Eu adoro o tema de CX e eu estou sempre dentro dos temas que tratam a jornada do cliente. Por quê? E daqui a pouco acho que a gente vai comentar um pouco sobre a operação Farmer e Hunter, né? Uhum. Mas quando você tem um cliente satisfeito com a operação, quando você tem um cliente que está feliz com a jornada dele, e mesmo quando ele não tá, ele também é super importante, porque se ele acredita em você, ele vai trazer os feedbacks para que você, se tiver ouvidos para ouvir, você vai melhorar a sua operação. Mas então você tem que estar aberto para isso. Mas quando ele está feliz também, né, ele vai com certeza gerar novas oportunidades, seja porque você vai fazer um upselling, um cross-selling e tudo mais, ou porque ele vai, obviamente, te indicar para um outro cliente, enfim. Então, eu acho que o comercial que eu brinco, né, ele um comercial proativo, ele sempre vai garantir que esta jornada seja muito bem, porque ele é o primeiro contato do cliente, né? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, quando você omite uma informação, você já garantiu que essa jornada não foi bacana, né? Você tem que garantir, conscientizar e educar esse cliente para a jornada que ele vai vivenciar. E a empresa precisa criar, seja área de CX, marketing, a gente trabalha de uma forma muito colaborativa lá na Somos. A gente garante que toda essa jornada seja muito bem clara para esse cliente, para que ele vive uma jornada fluida, né? Não dá para ele, não, com quem que eu tenho que falar para falar de tal tema, ou não, olha, não consigo falar com alguém para falar de outro tema, né? Que caminho que eu persigo para, de repente, que eu quero fazer um upselling aqui, quero contratar alguma coisa nova. Então, cada vez mais a gente vem investindo nesse relacionamento com os clientes, né? Para garantir que a gente tenha claro quais são as necessidades e as dores deles. Muitas das nossas rodadas de conversas com esses clientes, né, acabaram gerando movimentos enormes dentro da companhia do ponto de vista de governança, de processo, de sistema. Mesmo. Totalmente. Legal. E outra coisa que você tinha... Desculpa, claro. E que precisa ser... obviamente garantido por por um bom acompanhamento de como é que eles estão enxergando isso. No nosso caso lá, a gente medindo o NPS o tempo todo para entender onde é que estão os problemas para atacar e onde estão as oportunidades que a gente
acertou, vamos em frente e tudo mais. Então é indicador para isso também, o tempo todo, o tempo então, todo. E você comentou um outro aspecto que é nessa relação B2B, né? Que é a relação, quando você estava comparando o B2C com o B2B, você falou dos stakeholders, né? Que você tem vários ali. E na relação depois com o cliente, que já é teu cliente, né? Você tem lá os pedagogos, os coordenadores, diretores de escola, enfim. E esse pessoal, por mais que possa ficar numa mesma escola por muito tempo, tem uma migração, né? Eles mudam de uma escola para outra. Então também a impressão boa ou ruim que você construiu com aquele profissional naquele cliente, naquela escola, ele pode estar levando para uma outra e te ajudar ou te atrapalhar, né? Exatamente, também. Não tenha dúvidas disso. Não adianta, se você faz direitinho, isso vai reverberar de uma maneira positiva. Claro. Mas se não fizer, não tem jeito, isso vai... De um para outro, de um para um, vai acontecer. Tá bom. Vamos falar de farming e hunting aqui, que você comentou também, que é... que você acredita? É melhor separar mesmo essas funções em times dedicados a cada uma delas? Ou não? Ou você trabalha isso unificado? Quais são as experiências que você tem a respeito disso? Do que eu vivenciei, né? Eu cheguei num momento em que a companhia nem tinha uma operação dedicada para pensar em upselling e cross-selling, tá? E quando a gente entendeu que existia uma oportunidade, até porque a gente estava muito preocupado com a questão da jornada desse cliente, e a gente percebeu que tinha oportunidade para gerar novos negócios para a companhia, a gente falou, opa, aqui tem uma oportunidade da gente ter um time dedicado para isso, né? Eu vou te dar um exemplo muito básico do ponto de vista de gestão, que mostra o quanto a operação ela é distinta. Quando você está falando de uma operação Hunter, você normalmente não conhece muito bem aquele prospect. Você tem alguma informação de mercado, você mapeou alguma questão antes da visita, mas você não tem a profundidade de conhecimento daquele cliente quando ele já é teu, né? Porque você tem uma série de informações, ele já compra de você já fez uma série de reuniões com ele. Então, são parte de princípios muito distintos já. Então, por exemplo, um consultor Hunter ele tem que fazer muito mais visitas a um único cliente para garantir uma venda quando comparado com um farmer. E aí já começa, porque o próprio pipeline, por exemplo, deles são muito distintos. O funil de vendas de uma operação, né, de um farmer é muito distinta da operação de um hunter, por exemplo. Claro. Né? Então, quando a gente dedicou times específicos para atender uma operação e outra, a gente concentrou mais a energia onde a gente queria atacar e trouxe mais resultado para nós. Tá? E como gerar algum tipo de sinergia entre essas equipes, assim, ou não? As boas práticas, por exemplo, do farmer, né, das experiências. Conta um pouco disso. A gente faz bastante isso. Então, assim, é aquilo que eu te comentei sobre ritos, né? Então, durante a minha evolução aqui, eu sempre estou pensando, esse rito faz sentido esse time estar junto ou não? Esta composição faz sentido ou não, né? Então, em determinadas questões que a gente tem que tratar, ou ritos, eu vou tratar só, por exemplo, com um time Hunter. Hoje eu tenho uma terceira derivada, por exemplo. A gente tem uma terceira operação que é um time de Key Accounts. Aí é outra coisa, né? É um time que está dedicado a atender uma operação maior, né? De grandes grupos econômicos. Então, em alguns momentos, eu vou juntar esses times e vou dar uma mensagem única para todos, porque é uma mensagem que funciona. Em determinados momentos, a gente vai dividir esse time. E quando a gente entender que tem uma mensagem, né, por exemplo, né, para o farmer, que funciona muito bem para o nosso hunter, a gente vai, né, combinar as duas agendas aqui, entendeu? Legal. Então, isso é muito ali o pulso do paciente o tempo todo. Mas no teu negócio faz mais sentido trabalhar mais separado, mais especializado. De gestão do dia a dia, sim. Mas não quer dizer que essas operações, o head comercial, Hunter e o farmer sentam um do lado do outro, tá todo mundo entendendo tudo que tá acontecendo. E tem uma série de hits comigo ali. Sim, integração. Mas quando ele faz ali a one-on-one dele com os gestores de campo, ele vai tratar os temas dele que estão, né, associados ao tema do farmer ali. Legal. Você deu, ao longo do nosso papo aqui, várias dicas aí, né? Então eu queria que você tentasse resumir aí 2, 3 conselhos para um líder de vendas, né, que está assumindo uma área nova, independente de mudar o segmento, não, mas nesse momento de assumir uma área nova comercial, quais são as dicas, as 2, 3 dicas principais que você dá? Boa. Eu acho que a primeira coisa que eu teria muita atenção com as pessoas. Eu sou uma pessoa que, ainda que eu tenha uma orientação muito forte para resultado, o resultado ele só vem de pessoas, né, que estão ali muitas vezes
com os seus objetivos pessoais, com suas questões, né, para vencer na vida pessoal, mas elas, na área comercial, elas precisam ser inspiradas, elas precisam admirar o gestor delas, elas precisam admirar a missão delas, elas precisam admirar a empresa delas. Então eu tomo sempre muito cuidado para garantir que ainda, e quem trabalha na área comercial tem muita pressão pela entrega do resultado, isso faz parte, né, do mundo corporativo. Como é que você garante que através dos seus ritos, dos seus indicadores, da campanha de endomarketing, do modelo de remuneração variável, das políticas que você tem em todas elas, sempre vai ter um elemento que ele não está no Excel, né? Que é o elemento e que você como líder deveria estar muito atento. Como é que você garante que essa jornada dos seus colaboradores para a entrega da meta seja uma jornada clara do que eles têm que fazer, né? Que eles estejam inspirados, motivados e conscientes do que precisa ser feito, mas que o clima esteja saudável, que você seja exemplo e que eles queiram ser exemplo para os times deles, do ponto de vista de formação, treinamento, indivíduo, né? Como pessoa, né? Para que ele realmente inspire esses colaboradores. Eu acho que eu sinto muito falta disso no dia a dia, o quanto as pessoas acabam sendo só profissionais ali, só entregando o resultado, e esquecem o lado humano, esquecem que na verdade a gente não é departamentalizado, como eu falei, né? A gente pode ser as duas coisas, uma coisa não inibe a outra, né? E equilibrar essas questões para que a gente tenha uma jornada de longo prazo, curta o processo junto, né? O meu gestor, ele fala muito isso para mim, né, Miguel? Vamos ligar, estamos numa jornada, estamos numa estrada curtindo a viagem. Vamos ligar o som e curtir a música juntos? Vai furar o pneu, a gente vai parar, vai ter que pagar pedágio, vai ter algum problema, alguém vai dar uma fechada em nós, tá? Vai acontecer um monte de coisa no caminho, né? Mas como é que a gente torna essa jornada uma jornada... Curta a jornada, né? Não só curtir. A preocupação de onde vai chegar, né? Exatamente, cara. Legal. Vamos curtir junto, vamos crescer, vamos desenvolver num clima legal, curtindo a música. Pô, legal. Muito legal, Miguel. Como a gente já curtiu várias vezes, muito, né? Aliás, eu tive a oportunidade de estar em vários projetos com você. Aliás, a prática, né? Em momentos em que a gente tinha uma questão desafiadora, eu estava dentro do problema, a gente chamou vocês. Miguel, temos uma ideia aqui, vamos trabalhar nesse projeto, nessa frente e tal. E curtimos uma jornada com questões super desafiadoras, mas que depois a gente, né, conseguiu construir em conjunto e colocamos em prática e trouxemos um monte de resultado. Então, bacana, acho obrigado, que é isso que a gente tem que curtir. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação hoje. Foi um prazer muito grande ter você com a gente aqui. A gente tem você como um dos ícones de vendas aí do mercado. E acho que você deu muitas dicas valiosas aí para nossa audiência. Tá bom, Miguel? Obrigadão. Eu que te agradeço. Obrigado. Espero que a turma aproveite o nosso papo. Com certeza. Então chegamos ao final de mais um Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta e compartilhe. E até a próxima.